No primeiro vídeo de 2022, nós vamos falar, claro, de eleições. As eleições que vão acontecer em outubro, que vão definir os novos deputados federais, deputados estaduais, governadores, o próximo presidente da República e a renovação de 1/3 do Senado Federal. Como é que vai ser a linguagem dessa eleição? Como é que vai ser o mote dos candidatos, a comunicação? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não conhece o canal, está conhecendo agora, muito obrigado, se inscreva, ative as notificações e vamos lá. 2022 vai ser um ano bem atribulado, bem corrido. Eu não falo só por causa das eleições não, falo também da Copa do Mundo que vai ser realizada em novembro e dezembro no Catar. E também esse ano nós comemoramos 200 anos de independência. Está programada a reinauguração do Museu Paulista, em São Paulo, o conhecido Museu do Ipiranga, e também devem ter alguns eventos, principalmente na parte acadêmica, debates, enfim. É um ano corrido, é um ano em que, principalmente para quem gosta de política e gosta de futebol, vai ser um ano bem atribulado. E em outubro, como eu disse na introdução do vídeo, nós vamos ter a 9ª eleição direta para presidente da República desde a redemocratização do país. E não só para presidente, nós vamos escolher também os outros cargos. A questão que se coloca é a seguinte: como vai ser o tom dessa eleição na parte do marketing, na parte da comunicação? Se a gente for fazer uma análise das eleições passadas, nós tivemos já vários momentos. Desde o emocional até a hora em que o eleitor ele quer alguém mais técnico, alguém mais gestor. E também já teve aquele período, que foi o caso de 2018, por exemplo, que era o outsider. Era alguém fora da política tradicional, alguém novo, e que, na verdade, culminou na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que não era tão novo assim, né? Ele já teve vários mandatos como deputado federal e antes ainda como vereador no Rio de Janeiro. Só que ele se vendeu como novo, ele se vendeu como uma novidade, ele se vendeu como contra tudo isso que está aí. Em 2022 não vai ser igual a 2018, isso é fato. E uma outra coisa que a gente precisa colocar também é o seguinte: cada eleição é uma eleição. E eu não estou falando só que a eleição 2018 é diferente da de 22. Não, eu estou falando assim, a eleição para deputado é uma, para senador é outra, para governador é outra, para presidente é outra. Isso eu estou falando, claro, na linguagem da comunicação e do marketing. Então, cada candidato, cada candidatura tem que ter uma linguagem específica para o cargo que está ocupando. E dentro disso, trabalhar as questões ali que se colocam. E por que eu falei que cada eleição é uma eleição e dentro de cada eleição a disputa por cada cargo é diferente? Vou dar um exemplo. Até 2006, o forte nas eleições majoritárias, por exemplo, era você ter um grande número um grande espaço de tempo no rádio e na TV. Porque ali você conseguiria fazer uma comunicação em massa e conseguiria cativar maior o público e, enfim, passar sua mensagem. Em 2008, na eleição presidencial americana, quando o então candidato Barack Obama ele usa do Twitter, principalmente, enfim, ele usa da internet, ele usa das redes sociais, você vai mudando um pouco esse paradigma, né? E aí, paulatinamente, em 2010, em 2012, 2014, enfim, até chegar em 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que ele tinha 15, 20 segundos de televisão, enfim, uma coisa irrisória, só que ele fez uma engenharia, um trabalho na rede social, um trabalho muito forte e que deu resultado, conseguiu eleger, e ele é uma das pessoas, aí, um dos políticos mais influentes nessa área. Já é possível identificar essa tendência? Como é que vai ser essa eleição? Vai ser uma eleição mais emocional? Vai ser uma eleição em que as pessoas vão estar atentas ali à economia ou vão estar atentas à questão da corrupção? Olha, já dá para identificar algumas tendências sim. Não dá para cravar, evidentemente, né? Mas já dá para identificar algumas tendências. Uma delas é que a eleição presidencial, e nós vamos usar aqui a eleição presidencial como exemplo, tá? A eleição presidencial vai ser uma eleição plebiscitária entre os que apoiam o presidente Bolsonaro e os que não apoiam. E muito provavelmente vai ser realmente polarizada entre os apoiadores do governo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cada dia que passa, a terceira via ela não consegue se colocar, ela não tem um discurso que agrada, que convença as pessoas, né? E aí, de um lado, você tem o governo Bolsonaro com os valores ali do conservadorismo. Do outro lado, você tem a candidatura Lula, que traz uma memória afetiva de pujança econômica.
É claro que o ser humano ele tem a tendência de guardar só as coisas boas, então o Lula meio que se beneficia dessa boa memória que as pessoas têm. E aí vai ficar nesse embate. Se vai ganhar no primeiro turno, se vai ter segundo turno, isso é muito cedo e seria puro chute falar sobre isso. Agora, a comunicação, que é o nosso tema aqui, vai ser uma comunicação do lado do Bolsonaro, provavelmente batendo na questão ética, na questão de corrupção, e do lado do PT, falando da questão da economia, da pujança econômica, do baixo desemprego, enfim, relembrando as conquistas sociais, relembrando os êxitos do governo do ex-presidente Lula. E digitalmente falando, já está tendo alguma mudança. Como eu falei, o Bolsonaro ele fez um trabalho exemplar para o seu objetivo em rede social, nas mídias digitais em 2018, só que o PT e o Lula acordaram, digamos assim, e o Lula, no final do ano passado, final de 2021, ele ultrapassou o Bolsonaro em popularidade digital. O Lula está conseguindo atingir os jovens, aqueles bem jovens que começam a votar ali com 16, 18 anos, que não lembram do governo dele, eram muito crianças ou estavam entrando na adolescência, o pessoal que hoje tem 20 e poucos anos, e tem aquela memória afetiva dos pais. Então o Lula está conseguindo se comunicar com esse pessoal na internet. E o Bolsonaro ele fica patinando um pouco na bolha com aquele discurso voltado aos seus apoiadores, mas está perdendo um pouco de dinamismo, digamos assim. Agora, é claro que uma eleição isso tudo muda, isso você fortalece seus pontos fortes e tenta neutralizar ou anular seus pontos negativos, não é? Então, a grande questão é a seguinte: você que vai ser candidato, pretende ser candidato, ou trabalha na equipe de comunicação de algum candidato, de algum pré-candidato, você já tem que pensar nisso agora. Com qual linguagem que eu vou trabalhar? Qual vai ser o meu objetivo? Quais pessoas eu vou mobilizar? Quais grupos eu vou mobilizar? Quais ferramentas eu vou utilizar? Você fala assim, bom, nós estamos aí há 9 meses da eleição, a eleição em outubro, nós estamos em janeiro? Sim, só que o trabalho começa agora. Então você já tem que pensar, e não só pensar, como planejar e começar a executar o seu plano de comunicação. E você que está me assistindo, como é que você acha que vai ser a comunicação da eleição presidencial, por exemplo? Vai ser algo propositivo, com propostas? Vai para o lado emocional? Vai para o lado afetivo? Vai ser com apelações, com ataques? Vai ser tudo misturado? Diz aí o que você acha, tá bom? E esse vídeo, ele é, na verdade, mais específico de comunicação, de marketing político, porque esse é o objetivo do canal, inclusive. Nós falamos aqui de comunicação, falamos dos fatos políticos do dia a dia e também falamos de marketing político, tá bom? Olha, eu quero terminar esse vídeo desejando a todos, já um pouquinho atrasado, mas ainda em tempo, desejar um ótimo ano para todo mundo e nos vemos em breve, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.